da Bolsa de Valores pelo pessoal do MTST, as pessoas estão passando muitas dificuldades, esse seu comentário é totalmente pertinente. Bom, eu queria debater com você vários temas, né? E você fez uma live espetacular analisando o documentário do Joaquim de Carvalho sobre a facada ou fakeada de Juiz de Fora. Repercutiu muito, depois a gente vai divulgar o seu canal no YouTube também, que é muito interessante. E eu queria te pedir para a gente também falar sobre a conjuntura política, a rearticulação da chamada classe dominante aqui no Brasil. Mas eu queria começar pelo documentário. Você tocou num ponto que é muito interessante, e eu não tinha parado para pensar sobre esse ângulo, quando veio a crítica da Folha de São Paulo, Fernando, e não era propriamente uma crítica ao documentário em si, mas era uma tentativa de interdição do tema, né? E eu queria te pedir para explicar isso, quer dizer, por que você viu desta maneira e por que há essa pressão para silenciar a discussão sobre esse assunto? Veja, Leonardo, são coisas interessantes, né? A gente, na história, a gente não tem temas tabu, né? A gente estuda absolutamente tudo. Hoje tem gente que estuda os discursos de Adolf Hitler, Benito Mussolini a fundo, se escreve sobre isso, nós revisitamos isso o tempo inteiro, e eu acho que isso faz parte daquilo que a gente chama de liberdade de pensamento, né? Precisa-se ter essa liberdade de pensamento para que a gente eventualmente vá caminhando em direção a interpretações cada vez melhores. Aliás, quem acha que a história não muda se engana, a história modifica a cada vez que alguém lança um livro e muitas vezes pode rever um fato histórico anterior à luz de novas teorias, à luz de novas provas, à luz de novas interpretações, às vezes com as mesmas provas, e isso tudo é super aceito, né, tanto na história quanto efetivamente na mídia. Eu nunca tinha visto uma tentativa de interdição do debate, porque veja, se não há nada a se esconder a respeito daquilo, e eu acho que essa é a tese que nós devemos iniciar com ela, né? Não, nós queremos simplesmente mostrar o que aconteceu. O que aconteceu, tomando a tese oficial, o Adélio agiu sozinho, deu uma facada e tal. Então, se não há nada além disso, não há por que você gastar tempo tentando interditar o debate. Bastava que a Folha de São Paulo não divulgasse absolutamente nada. Para ela, inclusive, era tanto melhor. Não faria nenhum tipo de manifestação a respeito. Agora, o que ela tentou não foi discutir as novas interpretações, não foi discutir as provas, não. Ela tentou interpretar o debate. Então, de um lado, ficou as pessoas que queriam um pouco mais de informação a respeito de um evento singular na história do Brasil e que mudou efetivamente a nossa história nos últimos 4 anos, ou vai mudar nos últimos 6, né? Contra, e do outro lado, alguém tentando interditar o debate com argumentos morais. Literalmente, não eram nem argumentos substanciais, do tipo, veja, aqui a investigação foi suficiente, nos deu a entender exatamente isso, comprovou esse ponto de vista. Não, em momento nenhum a Folha colocou isso, era tudo uma discussão no campo da moralidade, no campo do que é certo ou não é certo fazer. E aí, Atucha, eu acho isso muito ruim, porque tanto a história quanto o jornalismo tem por missão cutucar nas coisas que as pessoas não querem que se diga, não querem que se fale, né? E nesse sentido eu acho que a Folha, ao criar aquele mal-estar com relação ao documentário do Joaquim, eu acho que ela acabou dando uma bandeira muito grande que não precisava dar. E as pessoas têm que entender assim, Fernando, mas a Folha hoje é inimiga do Bolsonaro. Não, hoje é. Mas na época da facada, eram aliados completos. A grande mídia e Jair Bolsonaro eram aliados, tanto que houve o pacto do silêncio, né? Tudo que se conhece sobre Bolsonaro foi escondido, e Bolsonaro, em realidade, não fazia nenhum ataque durante a sua campanha aos meios de comunicação. Então, na época, pode tudo. É interessante, Fernando, porque você tocou num ponto fundamental, né? Essas amizades e inimizades, elas podem ser circunstanciais. Vamos dar um exemplo. A Veja, por exemplo, ela poderia estar brigada com o Bolsonaro e pode repactuar com o Bolsonaro. A gente está vendo neste fim de semana uma entrevista chapa branca da revista Veja com o Jair Bolsonaro, e a Folha também pode, de alguma maneira, vamos dizer assim, voltar a esse polo, caso seja a única alternativa para enfrentar o ex-presidente Lula. Mas ainda sobre o documentário, eu queria te perguntar assim, você acha que há alguma razão para isso? Porque se eu parto de um pressuposto, Fernando,
que é o seguinte, de que os agentes são racionais e de que a Folha não daria um tiro no próprio pé se não houvesse alguma coisa maior por trás. Se a gente olha para pensar, a matéria da Folha repercutiu mal entre os leitores da Folha. O ombudsman da Folha se viu forçado a escrever sobre o tema e disse que a Folha de São Paulo foi imolada. E aí surgem várias teorias, tal. Eu fiquei pensando, será que o Adélio não estava sendo guardado para relembrar a história do sequestro? Da facada, porque eu estou pensando em sequestro, a gente vai falar sobre isso também. Será que o Adélio não estava pensando, não seria uma peça para em 2022 dar uma entrevista bombástica? Por que a Folha faria isso, que seria um gesto aparentemente irracional? Leonardo, nesse ponto eu acho que tu tem muito mais informação do que eu. Eu nunca tive dentro de uma editoria de jornal, não sei como é que isso funciona. Mas imagino que há uma certa tensão, especialmente na Folha de São Paulo, entre a liberdade dos seus jornalistas e dos seus colunistas em escrever e as linhas editoriais, efetivamente, que estejam colocadas. E acho que nessa tensão, em algum momento, pode acontecer de uma outra ideia acabar passando pelos próprios editoriais. Eu penso que aquilo ali foi um erro da Folha. Eu acho que se aquilo tivesse sido levado efetivamente às cabeças mais elevadas, vamos dizer assim, do processo decisório da Folha, aquela reportagem, aquele texto não teria saído, né? Mas eu penso que ali houve a manifestação de um jornalista, e eu, ultimamente, Leonardo, tenho ficado muito preocupado com o jornalismo brasileiro, porque há jornalistas bolsonaristas mesmo. Veja, às vezes a gente diz assim, não, isso aí são as grandes famílias da mídia que estão distorcendo. Não, às vezes não é nem a grande família, às vezes é o próprio jornalista que está fazendo isso, ideologizado, acreditando que é um lutador pela pátria. Nós vimos isso durante a Lava Jato e continuamos vendo. Então, acho que ali houve um erro muito grande, sabe? Agora, a ideia de retomar o Adélio, eu acho que é inviável, Leonardo. Acho que é inviável. Acho que é por isso que o Joaquim tocou muito bem nisso no documentário, né? E até várias pessoas, durante a live que eu fiz, várias pessoas deram a ideia de você e o Joaquim procurarem o pessoal do Prerro para dar assistência jurídica para a família do Adélio conseguir a curadoria do Adélio de volta, para que ele possa falar. Porque o Adélio, em realidade, está numa prisão perpétua, fechado com as 7 chaves, né? Sendo controlado por uma pessoa que não é da sua família e sabe-se lá o porquê. Então, eu acho que retomar ele é muito perigoso. Vai que esse homem fala, Leandro, Atucha. Vai que ele conta a verdade, né? Vai que ele fala uma verdade diferente da verdade planejada. Sobre essa questão do Prerro, eu também recebi sugestões nessa linha, mas eu acho que o jornalismo não pode provocar os fatos, né? Se a família quiser buscar e achar um advogado que queira fazer isso, eu acho que aí é um caminho. Eu só não acho que a gente deva se colocar como, vamos dizer assim, produtor de acontecimentos. Agora, sobre a questão